Tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Na aula de hoje nós iremos estudar o movimento uniformemente variado, o nosso famoso MUV ou MUV, de acordo com o que vocês quiserem chamar aí, beleza? Então, movimento uniformemente variado. Só para a gente entender o que seria esse movimento, é legal pensarmos na aula passada, que era o movimento uniforme. O nosso movimento uniforme era um movimento em que o corpo, o móvel no caso, tinha velocidade constante. Se esse cara tinha velocidade constante, ele exerceria o movimento com a mesma velocidade durante todo o trajeto, certo? Por exemplo, se ele sai de um ponto A com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele chegaria até o ponto B com a mesma velocidade de 10 metros por segundo. Esse era o nosso movimento uniforme. Já o nosso movimento uniformemente variado, a velocidade vai variar. Logo, se esse corpo saiu do ponto A com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele não vai chegar no ponto B com a velocidade de 10 metros por segundo, e sim com uma velocidade diferente, beleza? Tá, poderia chegar no ponto B com a velocidade de 10, professor? Poderia, mas no meio do caminho ele teria que variar essa velocidade, ele teria que aumentar ou diminuir ela, beleza? Então o movimento uniformemente variado é um movimento em que a velocidade do corpo varia. Só que é o seguinte, professor, não aceito muito esse tipo de coisa não. Você fala lá que a velocidade varia, mas e aí? O que acontece? O que faz essa velocidade variar? Pessoal, olha só, quando você entra no seu carro, você quer ir trabalhar, sei lá para onde você quer ir, você sai com uma certa velocidade. Se você quer aumentar essa velocidade, o que você faz? Pisa no acelerador. Perfeito. Aí você avista um semáforo ou um quebra-mola. O que você faz? A não ser que você seja doido, quer rampar um negócio. O que você faz se quiser reduzir a sua velocidade? Você pisa no desacelerador, ou o nosso famoso freio, beleza? Então olha só, você já falou o que está acontecendo, o que está fazendo essa velocidade variar. Você variou a velocidade de acordo com a sua aceleração. Você acelerou o carro ou você desacelerou o carro, certo? Logo, a única grandeza, grava isso, que faz variar a velocidade é a aceleração. Beleza, pessoal? Logo, movimento uniformemente variado é um movimento onde a velocidade varia. Ela varia por quê, pessoal? Porque aqui eu tenho uma aceleração que não vale zero. Olha só, ela é diferente de zero. Porque lá no movimento uniforme, essa aceleração valia zero. Se a aceleração varia zero, a velocidade permanecia sempre constante. Aqui, essa aceleração é diferente de zero, logo essa velocidade vai variar. Perfeito? Gravou isso no coração de vocês? Então, olha só, mais um detalhe sobre essa aceleração. Professor, ela não vale zero. Não vale zero. Ela vale quanto? Sei lá, vale um valor qualquer, beleza? 1 metro por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo ao quadrado, dane-se o valor. Eu só sei que se ela tiver esse valor, ele tem que permanecer o mesmo durante todo o movimento. Então essa velocidade, além de ser zero, ela é constante. Olha só, pessoal, ela é constante. Então, se um corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração tem que permanecer a mesma durante todo o movimento. Perfeito, pessoal? Então, o movimento uniformemente variado é um movimento que tem uma velocidade que varia. Essa velocidade varia porque porque o movimento possui aceleração. E aceleração é o que, professor? É a grandeza que varia a velocidade. Logo, chegamos à definição de aceleração. Gravem isso no coração de vocês. O senhor está no coração hoje? Tô. Olha só, o que seria a definição de aceleração? A definição exata. Aceleração é a taxa de variação da velocidade em um determinado tempo. Professor, negócio de taxa aí já confunde. Olha só. Aceleração, vamos até fazer de outra cor aqui, ó. Aceleração é a taxa com que eu vario a velocidade em um certo tempo. Olha só que maravilha. Logo chegamos na equação para aceleração igual a ΔV sobre ΔT. Esse delta, lembrem que é variação, ou seja, aceleração é a variação da velocidade em um certo tempo. Olha lá como o nome já diz isso para vocês. Variação da velocidade em um certo tempo. Movimento uniformemente variado. Variação da velocidade tem aceleração. Perfeito, pessoal? Logo, repetindo, movimento uniformemente variado, velocidade varia. Por que varia? Porque eu tenho uma aceleração que não vale zero. Ela tem um valor qualquer. E esse valor, ele é sempre o mesmo, ele é constante. Perfeito? Essa aceleração pode ser positiva ou pode ser negativa. Isso a gente vai definir daqui a pouco, beleza? Uma hora o carro está aumentando sua velocidade, ou seja, está acelerando.
aceleração positiva, outra hora ele está diminuindo sua velocidade, beleza? Aceleração negativa, ele está freando. Tudo bem? Então definimos o que seria um movimento uniformemente variado. Agora vamos para a parte interessante, que é o que? As equações. Primeiro nós temos a função da velocidade. Professor, explica melhor. Função horária da velocidade. Por que função horária da velocidade? Porque a velocidade vai depender do tempo. Beleza, pessoal? Olha só, dependendo do tempo do movimento, do tempo que você percorre um certo trajeto, a sua velocidade vai variar. Beleza? Por isso que é uma função horária da velocidade. É a velocidade dependendo do tempo. E como que é ela, professor? Olha só, essa seria a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Tudo bem? O nosso famoso vovô ateu, ou vovó atômica, beleza? Tem vários macetes para isso. Não vejo problema nenhum em você guardar eles para poder ajudar a decorar a equação, desde que você entenda o que ela faz, beleza? Não adianta nada saber o macete e não saber utilizar a equação. Então essa é a equação horária da velocidade, ou função da velocidade, que é a velocidade do corpo dependendo do tempo, beleza? O nosso famoso vovô ateu. Professor, você deu aqui a velocidade, mas o que é cada incógnita? Esse V aqui, pessoal, é a velocidade final do corpo, beleza? Esse V0 é a velocidade inicial do corpo. O A é a aceleração e T é o tempo em que você ficou percorrendo esse trajeto. Velocidade, lembrando que no sistema internacional é dado pela unidade metros por segundo, beleza, meus queridos? E a aceleração, pessoal, no sistema internacional vai ser dada em metros por segundo ao quadrado, beleza? Grava isso para vocês então, né? O tempo nós já falamos lá no movimento uniforme, que é dado em segundos, tranquilo? Beleza? Então essa é a função horária da velocidade. Professor, dá uma ilustração pra gente do que aconteceria nesse movimento. Olha só, aqui eu tenho uma certa pista, beleza? Um cara saiu aqui da posição A com uma velocidade inicial, beleza? Ele percorreu um trajeto, chegou aqui numa posição final com uma velocidade V, beleza? Então, essa velocidade V seria a velocidade final, essa V0 seria a velocidade inicial do trajeto. Aí aqui ele percorreu um certo ΔS, que a gente vai demonstrar ele agora para vocês. Tranquilo? Então vamos lá? Sem muita ansiedade. O que seria a função do espaço? A função do espaço, ela vai demonstrar aquele movimento que eu acabei de desenhar, que eu vou fazer de novo para vocês aqui, ó, para ficar bem gravado na mente. Então, olha lá. Lembra do risquinho para passar no psicotécnico? Beleza? Então, você tem um cara aqui que estava com uma velocidade inicial, tranquilo? Ele saiu da sua posição inicial, que é o S0. Olha só que maravilha. Ele andou e chegou lá na sua posição final, que é um S final, beleza? Com uma velocidade final, que é diferente. Sei lá quanto que ela vai. Tranquilo? Se variou a velocidade, teve aceleração. Beleza. Professor, não quero saber disso aí não. Quero saber da equação função horária do espaço. A função horária do espaço, pessoal, é essa equação aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Professor, essa aí assusta. Não assusta nada, porque tem um macetezinho para você lembrar dela também. Essa equação é o nosso famoso sorvetão, ó. Sorvetão. Por que sorvetão? Lembrando lá do movimento uniforme, onde a velocidade era constante, a função do espaço era o sorvete. Lembra do sorvete? Vou fazer aqui embaixo para vocês rapidinho, ó. Esse era o sorvete, ó. S igual a S0 mais VT. Essa era a função horária para o movimento uniforme, o sorvete. Para o movimento uniformemente variado, é o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Beleza, pessoal? Então, olha só. O que seria esse S0? S0 é a posição inicial. O V0 é a velocidade inicial. O A é a aceleração e T são os tempos. Beleza? E esse S aqui é o espaço final. Tranquilo, meus queridos? Então, essa é a nossa função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. O nosso famoso sorvetão. Beleza? Olha só que legal. Ela não precisa da velocidade final. Então, ó, facilita para vocês, né? Só está em função da velocidade inicial. E sabe por que eu falo que facilita? Porque normalmente os exercícios trazem que esse corpo partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, quanto que é o V0? Zero. Opa, esse termo sumiu.
porque qualquer coisa vezes zero é zero. Lá na aula de resolução de exercício a gente vai bater um pouco mais firme desse conteúdo aqui, dessa propriedade, beleza? Então vamos agora para a equação de Torricelli. Professor, são tantas equações, mas olha só que legal, a equação de Torricelli, pessoal, é uma equação que vai ajudar muito vocês, porque ela é usada normalmente quando você não tem o tempo do percurso. Olha só, tanto a função da velocidade quanto a função do espaço eram chamadas de função horária da velocidade ou função horária do espaço. Ou seja, era a velocidade e o espaço dependendo do tempo. Mas se você tem um exercício que não te dá o tempo de percurso, isso ia te dificultar muito, certo? Se você precisa achar velocidade ou qualquer outra coisa ali. Por isso que nós temos a equação de Torricelli, que normalmente é utilizada quando você não tem o tempo, beleza? Então, quando não tem tempo, utiliza o quê? Torricelli. E como que é essa equação, professor? Essa equação é assim, olha só. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS do corpo. Beleza? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Lembrando que ΔS é o deslocamento, né, pessoal? Ó, pensando nesse desenho de cima, o que seria o ΔS? O ΔS é isso aqui só, beleza? É o S final menos o S inicial, nosso famoso ΔS, variação de espaço, beleza? Então essa é a equação de Torricelli, utilizada quando não temos o valor do tempo, beleza? Tranquilo? Então gravem ela aí no coração de vocês de novo, beleza? A parte legal foi. Agora vem um pouco a parte teórica que dá uma bugada no cérebro, aquela que faz a gente chorar um pouquinho. Professor, por que que faz? Olha só, vem comigo. Lembram que lá na equação da velocidade, perdão, pessoal, que lá na função do movimento uniforme, a velocidade era constante. Se a velocidade é constante, eu classifiquei para vocês o movimento como sendo progressivo ou retrógrado. Professor, não lembro nada. Volta no vídeo anterior então e olha lá. Toda vez que a velocidade de um corpo era positiva, eu falava que esse movimento era progressivo. E o que dizia essa velocidade? O que significava a velocidade positiva? Queria dizer que o corpo estava aumentando a sua posição no decorrer do tempo. Por exemplo, ele saía da posição igual a 20 km e andava na rodovia ou na BR até a posição 100 km. Ele aumentou essa posição. Velocidade positiva, movimento progressivo. Se a velocidade fosse negativa, quer dizer que esse corpo está voltando na trajetória. Ele estava diminuindo a sua posição. Agora ele saiu lá da posição 100 km e estava voltando na trajetória lá na rodovia e chegava até a posição 20 km, beleza? Só que lá nós só tínhamos velocidade, não tínhamos aceleração. Aqui, além de ter velocidade, também temos aceleração. Logo, além de classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, também iremos classificar esse movimento como acelerado e retardado, porque vai depender do sinal da aceleração, beleza? Então vem comigo e vamos classificar esse movimento. Perdão, pessoal. Olha só, o que seria o movimento progressivo ou retrógrado? Isso eu já falei para vocês. Vamos lá. Velocidade positiva. Movimento é dito como progressivo. Perfeito. Velocidade negativa, o movimento é dito como retrógrado. Beleza? Tudo bem? Tá. Só que agora eu possuo aceleração. O que vai acontecer, professor? Se a aceleração é positiva, ele é acelerado? Se a aceleração é negativa, ele é retardado? Igual aqui? Não. Aqui a gente vai ter que fazer um jogo de sinal com a velocidade e a aceleração do corpo. Então, olha só. Antes de escrever, eu vou falar para vocês. Se a velocidade e a aceleração possuem mesmo sinal, esse corpo é dito como acelerado. Se a velocidade e a aceleração possuem sinais contrários, esse corpo é dito como retardado. Então, olha só. Se a velocidade for positiva e a aceleração for positiva, ou se a velocidade for negativa e a aceleração for negativa, esse corpo aqui, pessoal, é dito como acelerado. Beleza? Velocidade e aceleração, mesmo sinal. Se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, ou vice-versa, né, pessoal? Velocidade agora positiva
e aceleração negativa, esse corpo vai ser classificado como sendo retardado. Beleza? Velocidade positiva progressiva, velocidade negativa retrógrado. Classificou quanto a velocidade. Quanto à aceleração dele, eu tenho que fazer o jogo de sinal entre velocidade e aceleração. Mesmo sinal, acelerado. Sinal contrário, retardado. Ficou claro isso para vocês? Acredito que se a prova cobrar conceitos, esse vai ser o que vai mais complicar. Então, se gravou isso aqui na mente de vocês, tranquilo, pessoal. Vai ficar muito fácil classificar os movimentos. E para entender melhor isso aqui, vamos estudar agora os gráficos, beleza? Vamos pôr no gráfico, tranquilo? Vamos fazer os gráficos e estudar em cima deles o movimento acelerado e o movimento retardado. Então bora lá. Pessoal, voltando aqui agora para os gráficos, beleza? Olha só, vamos ter 3 tipos de gráfico. O gráfico da velocidade em função do tempo, o do espaço em função do tempo e o da aceleração em função do tempo, que são as 3 grandezas que nós temos no movimento uniformemente variado, beleza? Lembrando que lá no movimento uniforme só tínhamos o da velocidade em função do tempo e o do espaço em função do tempo, porque a aceleração naquele caso era igual a 0. Tranquilo? Então vamos lá para o nosso primeiro gráfico aqui. Olha só, velocidade em função do tempo, certo? Temos esse gráfico. Esse movimento, pessoal, pode ter um gráfico onde a velocidade é crescente, beleza? Ela é sempre aumenta, beleza? No caso, sempre acelera. Ou onde a velocidade é decrescente, beleza? Olha só, ele começou esse movimento de um lugar onde a velocidade tinha um valor inicial, tranquilo? E esse valor era negativo. Por que negativo, professor? Porque está para baixo do eixo do tempo, tranquilo? E essa velocidade, ela sempre aumentou o seu valor. Se ela sempre aumentou o seu valor, eu vou dizer que a aceleração aqui é sempre positiva. Professor, agora você usou maior do que 0 e não o valor maisinho, me confunde. Então, ó, vamos apagar e falar que a velocidade, a aceleração foi sempre positiva, porque a velocidade dele sempre aumentou. Tranquilo? Nesse caso de baixo aqui, ó, a velocidade tinha um valor V0, não sei qual que é, e ela foi caindo, beleza? Ele foi perdendo velocidade. Logo, nesse caso, eu vou dizer que a aceleração dele era sempre negativa. Então, gravem isso aí, perfeito? Bora lá. Nesse primeiro trecho do movimento aqui, olha, que eu vou passar de roxo, a velocidade dele é negativa. Por que negativa, professor? Porque está para baixo do eixo. Então, aqui, ó, a velocidade desse cara é negativa. Se ela é negativa, eu vou falar que esse movimento é dito como retrógrado, beleza? Verdade, professor. Velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Mas a aceleração sempre era positiva. Então, se a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, sinal diferente. Logo, esse movimento é dito como sendo retardado. Ó, professor, você falou que era difícil, mas é fácil. É fácil mesmo, só que confunde um pouquinho. Agora vamos para a parte de cima, que eu vou fazer de vermelho. Olha só. Agora a velocidade passou o eixo dos tempos. Olha só, ela está aqui para cima. Então essa velocidade agora é positiva, beleza? Se essa velocidade é positiva, esse movimento é dito como sendo progressivo. Legal. Só que olha lá, velocidade positiva e aceleração positiva têm o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, eu posso classificar esse movimento como sendo acelerado. Nossa, professor, que letra feia. Bora lá, acelerado. Tranquilo? Entenderam então a classificação desse movimento? E bem aonde a velocidade cruza o eixo dos tempos aqui, ela vale 0. O corpo está parado. Tranquilo? Legal, professor. Agora vamos para o gráfico de baixo. Olha só, como a reta é decrescente, aceleração sempre negativa, beleza? Porque a velocidade sempre está diminuindo o seu valor. Então, bora lá. Nesse primeiro tempo aqui, olha só, a velocidade dele é sempre positiva. Olha, tá vendo aqui a velocidade positiva para cima do eixo? Logo, se a velocidade é positiva, esse movimento é classificado como sendo progressivo. Então, escreve lá progressivo pra gente. Legal. Só que olha só, velocidade positiva e aceleração negativa, sinal contrário. Se o sinal é contrário, esse movimento vai ser dito como sendo retardado.
Então escreve o retardado pra gente. Beleza. Vamos continuar a classificação. Vem aqui para baixo agora. Olha só, daqui para baixo, nesse outro intervalo de tempo, a velocidade desse cara vai ser sempre negativa. Se a velocidade dele vai ser sempre negativa, como que era classificado esse movimento? Era dado como sendo retrógrado, ele está voltando na trajetória. Legal. Mas vamos lá. Velocidade negativa e aceleração negativa, mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, ele vai ser dito como sendo acelerado. Então vamos lá. Além de ser retrógrado, ele é acelerado. Beleza. Tá ruim de escrever aqui embaixo, mas não tem problema. Olha lá, acelerado. Ficou claro então, pessoal? Olha só, velocidade positiva ou velocidade negativa, progressivo ou retrógrado. Aí, fazendo o jogo de sinal com aceleração, vai ser dado como acelerado ou retardado. E foi isso que nós fizemos nesses gráficos da velocidade em função do tempo. Lembrando que reta crescente, aceleração sempre positiva. Reta decrescente, aceleração sempre negativa. E o que é legal vocês lembrarem é que no gráfico da velocidade em função do tempo, a tangente ou inclinação do gráfico te dava a aceleração, beleza? Então, ó, se você calcular a tangente desse gráfico aqui em cima ou aqui embaixo, tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Falei para vocês lá no movimento uniforme, beleza? Se você calcular a tangente, aqui em cima vai te dar a aceleração, um valor positivo. Se você calcular ela aqui embaixo, vai te dar a aceleração, um valor negativo, beleza? E a área desse gráfico te dava alguma coisa? Vamos lá. A área de um gráfico da velocidade em função do tempo te dava a distância percorrida. Perdão, te dava o deslocamento, que é diferente de distância percorrida. Então, nesse caso, a inclinação da reta ou tangente te dá a aceleração. Se você fizer a área de um gráfico da velocidade em função do tempo, vai te dar o deslocamento do corpo, beleza? O seu famoso ΔS. Estudamos o gráfico da velocidade em função do tempo, agora vamos para o gráfico do espaço em função do tempo. Vamos lá. Aqui no gráfico do espaço em função do tempo, nós tínhamos uma função do segundo grau. O que era uma função do segundo grau? Era o famoso sorvetão. Lembra lá que o tempo estava elevado ao quadrado? Lá da matemática, uma função do segundo grau é dada por uma parábola, o seu gráfico, beleza? E essa parábola pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Tudo isso dependia do valor do termo que acompanhava o t ao quadrado, beleza? Que no caso é a aceleração. Então olha só, essa parábola ela pode ser dada como sendo côncava para cima ou como sendo côncava para baixo. Se ela for côncava para cima, eu vou dizer que a aceleração do movimento é sempre positiva. Se ela for côncava para baixo, eu vou dizer que a aceleração do movimento é sempre negativa, porque a aceleração é o termo que acompanha o t ao quadrado. Beleza? Se ele for positivo, côncava para cima, se ele for negativo, côncava para baixo. Só que eu vou separar, pessoal, ó, esse gráfico desse jeito aqui, ó. Vou passar um eixo de simetria nessa parábola. Olha lá. Beleza? E vou começar a classificar o movimento. Nessa primeira parte do movimento aqui, ó, ele saiu lá de uma posição inicial, que era um S0, beleza? É o espaço inicial dele. E esse espaço começou a diminuir até aqui embaixo, olha só. Tá diminuindo, tá diminuindo, tá diminuindo, 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 diminuindo. Então, olha só. Professor, o espaço está diminuindo. Ele começou lá da posição igual a 100 e foi diminuindo 80, 90, perdão, 80, 70, 0, menos não sei quanto, bababá. Está diminuindo o espaço. Se está diminuindo o espaço, esse cara está voltando na trajetória. Se ele está voltando na trajetória, o movimento era dado como sendo retrógrado, velocidade negativa. Então, se ele diminui o espaço, a velocidade do cara é negativa. Esse movimento pode ser dado como sendo retrógrado. Beleza? Só que olha lá, velocidade negativa e aceleração positiva, sinais contrários, retardado. Então esse cara também pode ser dado como sendo retardado. Beleza? Tranquilo para vocês? Tá. Aí ele chega nesse ponto aqui, que já já a gente vai comentar que ponto que é esse. E o seu espaço agora começa a aumentar, ó. Tá aumentando, 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 aumentando. Se o espaço começou a aumentar, a sua posição começou a aumentar, quer dizer que ele está indo a favor da trajetória.
Agora a sua velocidade ela é positiva. Se a sua velocidade é positiva, esse movimento é dito como sendo progressivo. Então anota lá para vocês, ó, velocidade positiva, movimento é progressivo. Beleza? Só que olha só, velocidade positiva e aceleração positiva, mesmo sinal. Quer dizer que esse movimento agora é acelerado. Perfeito. Professor, não sou bobo nem nada, minha mãe fala que sou inteligente. Olha só, a velocidade era negativa e depois passou a ser positiva. Ele estava voltando na trajetória e agora começou a ir a favor da trajetória. Então o que tem que acontecer para ele fazer isso? Ele tem que parar, né, meus queridos? Olha só, se eu tenho uma reta dos espaços, vamos fazer ela aqui, ó. Eu tenho uma reta dos espaços, beleza? Que aumenta para lá. Tudo bem? Aqui é a minha posição igual a 0, por exemplo, beleza? E aqui era o espaço inicial desse cara. Esse cara, inicialmente, ele estava voltando na trajetória, olha só. Voltou, até chegar nesse ponto. Quando ele chegou aqui, alguma coisa aconteceu com ele para ele poder ir para lá, ó. Aí ele começou a ir para lá agora. O que tem que acontecer com ele aqui? Ele tem que parar. Logo, a sua velocidade no vértice da parábola vale 0. Por que ela vale 0, professor? Ela vale 0 porque aqui ele parou para poder inverter o seu movimento. Beleza? Ele estava indo contra a trajetória e agora começou a ir a favor da trajetória. Beleza? Então definimos o nosso movimento como sendo acelerado ou retardado de acordo com o gráfico do espaço em função do tempo. Beleza? Então vamos para o gráfico de baixo. Agora ficou fácil, né? Olha lá. Aqui ele tinha um espaço inicial e ele começou a aumentar esse espaço. Olha lá, está aumentando. Se ele aumenta o espaço a favor da trajetória, velocidade positiva, movimento progressivo. Então vamos lá. Velocidade positiva, movimento progressivo. Beleza? Só que velocidade positiva e aceleração negativa, sinal contrário. Movimento retardado. Tranquilo? Parou aqui em cima para poder inverter o seu movimento. Então aqui a velocidade é igual a 0. Tranquilo? E começou a voltar na trajetória. Está diminuindo o seu espaço. Se ele está voltando na trajetória, velocidade negativa, certo? Movimento retrógrado. Então vamos lá. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Legal? Só que velocidade negativa e aceleração negativa, mesmo sinal. Se é o mesmo sinal, ele é acelerado. Então coloca lá que esse cara é acelerado. Perfeito. Beleza? Então classificamos, pessoal, o movimento de acordo com os gráficos da velocidade em função do tempo e do espaço em função do tempo. Beleza? Agora só falta um gráfico pra gente, que é o da aceleração em função do tempo. Mas esse é mais simples, só para encerrar com chave de ouro. Bora lá. Gráfico da aceleração em função do tempo. O que vai acontecer aqui, professor? Eu lembro muito bem, lá no começo do vídeo, que o senhor falou que a aceleração é constante. Se ela é constante, por exemplo, se ela tem um valor aqui igual, sei lá, a 10, esse valor não pode mudar. Se ele não pode mudar, olha lá como que vai ser o gráfico, uma reta. Ó, professor, que legal, é uma reta? É uma reta, beleza? Não vai mudar nunca. E se fosse negativa? Por exemplo, aqui, ó, vamos só apagar essa reta para ficar mais legal e fazer aqui embaixo. Beleza? Aqui está o tempo. Tudo bem? Se fosse negativo, por exemplo, aqui embaixo, pessoal, sendo menos 10, esse valor não mudaria nunca e a aceleração dele seria sempre menos 10, olha só. Independente do tempo, a aceleração não mudou. Tranquilo? Lembrando que quando a aceleração é negativa, quer dizer que está diminuindo a velocidade. E quando a aceleração é positiva, está aumentando a velocidade. Beleza, pessoal? Então esse é o movimento uniformemente variado. Lembrando que nesse caso a velocidade vai variar e ela varia devido a uma grandeza chamada aceleração, que você pode lembrar dos pedais do freio e acelerador lá do seu automóvel, beleza? Então se tem aceleração, varia a velocidade. Temos algumas equações e os gráficos que você pode classificar o movimento como sendo progressivo retrógrado ou acelerado e retardado. Beleza? Então até a próxima aula e um grande abraço para vocês.